Boa noite, pessoal! Hoje estamos aqui com a segunda edição do mini curso de materiais. Hoje falaremos um pouco sobre compósitos. Se inscreva no nosso canal, deixa o like aqui no vídeo, nos siga nas redes sociais para acompanhar os próximos eventos. E estamos aqui hoje com a engenheira Bárbara Guimarães. Ela vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de materiais para a gente. Então, agora ela vai se apresentar e começar o curso. Tenha um ótimo evento. Oi, pessoal, seja bem-vindo ao mini curso teórico com exemplos práticos sobre materiais compósitos. Meu nome é Bárbara Guimarães e eu gostaria muito de agradecer ao Programa de Educação Tutorial PET da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia que me fez o convite. Muito obrigada mesmo. Bom, antes de começarmos a, a palestra em si sobre materiais compostos, eu gostaria de contar um pouquinho sobre minha trajetória profissional e as minhas redes sociais. Bom, eu sou engenheira de materiais, formada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina, o TFPR. Durante a minha formação, eu participei de 5 pesquisas diferentes, uma na área de educação, uma na área de analítica, uma na área de nanomateriais, focado principalmente na função elétrica, no estudo elétrico de nanomateriais, que eram nanopartículas de sulfeto de zinco. Também trabalhei em projeto de pesquisa na área de metais. E o último projeto de pesquisa que eu participei durante minha graduação foi em materiais compósitos. Também fundei o Centro Acadêmico da Engenharia de Materiais do campus. Fui presidente durante 1 ano e meio, que foi a duração da gestão da primeira equipe, que fundou comigo, o CA, né? Participei da incubadora de empresas, que se chama Hotel Tecnológico, com uma ideia de negócios. Participei de projetos de extensão, focado na parte de ações sociais. Em relação a ações sociais, é um tipo de atividade que eu gosto bastante, que eu gostei bastante de desenvolver. Participei do Rotaract Clube, Londrina Sul. Fui auxiliar bolsista da coordenação do curso também. Eu tive a função de pensar em projetos de melhorias do curso. E o estágio que eu fiz foi numa empresa de consultoria. É uma empresa do interior de São Paulo e a gente prestava consultoria por todo o estado de São Paulo. Bom, aí eu tive a oportunidade de ser efetivada no mestrado e eu também tive uma oportunidade de indicação para trabalhar numa multinacional de metalurgia. Só que eu queria muito trabalhar com materiais compósitos, eu amava, sabe? Gostei muito e eu queria fazer uma carreira de pesquisa. Então, eu iniciei e hoje estou finalizando meu mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Eu gosto muito de desenvolver projetos aplicados, então eu procurei continuar nesse campo de atuação. E eu vi que eu, como engenheira de materiais, eu iria trabalhar com os materiais muito mais se eu fizesse a carreira acadêmica. Então, por isso que eu optei por isso. Bom, também, como uma outra função profissional minha, eu trabalho no mercado financeiro de forma autônoma, até por uma outra fonte de renda. E é uma coisa que eu faço no meu tempo livre depois da minha pesquisa, né? Conciliando com o campo de pesquisa. E eu também sou colunista no blog da engenharia, que é o blog o maior blog que fala sobre engenharia no Brasil. Sou colunista representando a engenharia de materiais. Lá existem vários colunistas, cada um de uma área, e eu sou a que representa a engenharia de materiais. Bom, essas são minhas redes sociais. Eu criei um Instagram e um Facebook e um canal no YouTube para representar a engenharia de materiais, para disseminar informação, conteúdo
vagas de empresa, tudo. Piadas, tudo que envolve engenharia de materiais para representar todo mundo dessa área. Então, essas são minhas redes sociais. A minha pessoal é Bárbara Guimarães e a minha profissional é engenharia de materiais BG. Meu canal no YouTube chama Materializando BG, esse é o link. E o Facebook é Engenharia de Materiais BG, essa é a minha logomarca. Então, tudo que vocês verem com essa logo, eu estou envolvida, tá? Bom, sobre materiais compósitos, eu sou meio... Gosto de refletir muito sobre as coisas de uma perspectiva diferente, sem ser tanto na engenharia. Então, eu acho que materiais compostos é uma arte, é sintonia, evolução, é criatividade. E vocês vão ver essas coisas acontecendo durante a minha apresentação. Eu vou estar te mostrando o que é o material compósito em relação à arte, a sintonia que ele precisa ter, a evolução que ele propõe, a criatividade que trabalhar com esses tipos de materiais faz você ser mais criativo, precisa desenvolver essa habilidade de você. Bom, o propósito dessa apresentação é expor o universo dos materiais compostos, apresentar definições e conceitos, facilitar o entendimento sobre essa classe de materiais, fornecer a gama de possibilidades que podem ocorrer trabalhando com materiais e encantar e incentivar vocês para essa classe de materiais que às vezes é esquecida, mas é esquecida na teoria na universidade, porque fora dela, o campo dela é enorme, né, de atuação. Tem muita gente trabalhando com materiais compostos, pensando em materiais compostos para substituir os materiais utilizados tradicionalmente. Bom, mas o que seriam materiais compostos, né? A divisão, antes de eu explicar a definição, a divisão é naturais e os sintéticos. Os naturais, gente, por exemplo, ossos, a madeira é construída por fibras de celulose resistentes e flexíveis, envolvida por um material mais rígido, a lignina. Só que para focar, nós vamos ver os materiais sintéticos. Lembrando que os materiais sintéticos eles foram sintetizados a partir da observação dos materiais naturais. Bom, dessa forma, gente, a definição de compósitos são materiais multifásicos sintéticos produzidos a partir da combinação entre pelo menos duas fases, uma denominada de matriz e a outra de reforço ou carga, tá? Com uma interface quimicamente distinta. Essa interface quimicamente distinta, ela é bem definição dos materiais sintéticos de compostos, não dos naturais, porque os naturais não têm essa interface. Então, por isso que eles saem desse grupo de definição. Bom, esses materiais compostos, eles são regidos por um princípio que chama princípio da ação combinada, que é possuir propriedades especiais que nenhum dos constituintes dele possuiria isoladamente, sabe? Por exemplo, resistência mecânica conciliada com resistência à corrosão, tenacidade à fratura com rigidez associada a baixa densidade, resistência mecânica com baixa densidade. Então, esse material, que é um compósito, ele é regido por esse princípio, onde ele combina propriedades de materiais diferentes, tornando um material só, com propriedades especiais que eles isoladamente não teriam. Eu queria mostrar para vocês aqui as fases existentes dos materiais compostos. Os materiais compostos eles são constituídos por um reforço ou por uma carga, porque quando se coloca reforço é para reforçar. Quando é colocado carga, pode ser para reforço também, de uma maneira inferior, ou pode ser para enchimento. Uma matriz, outra fase é a interface e a interfase. Bom, em relação à matriz, ela possui duas características muito importantes, que é a aglutinação do reforço ou da carga para protegê-la e fazer com que os esforços mecânicos sejam distribuídos de forma interconectada entre os reforços. A interface, ela não é só a área ali,
ela é muito mais importante do que o contato superficial, né, da superfície entre reforço e matriz. É nela que os esforços são transmitidos na matriz para os reforços e é nela que é concentrada a concentração de tensão ocorre na interface. Então, ela é como se fosse o coração do compósito. Se ela falhar, o compósito falha. Isso explica bastante por que em falhas de materiais compósitos, quando se investiga, a falha ocorreu na interface. E a interface é um gradiente de propriedades entre a matriz e as propriedades do reforço. Então, essa é a estrutura do compósito. Bom, em relação à interconexão com as propriedades do compósito de cada uma dessa parte, podemos dividir da seguinte maneira. A matriz vai depender se é metálica, se vai ser cerâmica, se vai ser polimérica. Cada uma dessas classes de materiais que pode ser da matriz vai apresentar características físicas, químicas diferentes e que vai atingir diretamente as propriedades. A interface, as propriedades da interface que interferem nas propriedades é a área superficial, a espessura e a adesão. E em relação ao reforço e à carga, reforço ou carga, né? É o tipo desse reforço ou da carga, a concentração, o tamanho, a dispersão, a distribuição e a orientação. Todas esses três grupos, essas três fases vão atingir as propriedades físicas, mecânicas, térmicas, químicas e elétricas do compósito. Então, aqui você já consegue imaginar a diversificação, a criatividade que o engenheiro de materiais tem que ter e o conhecimento, né, científico, tecnológico para trabalhar com materiais compósitos, porque as variáveis são infinitas, são muitas variáveis. Os tipos de matrizes mais utilizados em materiais compósitos são as matrizes podem ser as matrizes poliméricas, as matrizes cerâmicas e carbonosas e as matrizes metálicas. Essa é a divisão das possibilidades que se pode trabalhar com materiais para utilizar na matriz. Em relação às matrizes poliméricas, são divididas entre matrizes termorrígidas e matrizes termoplásticas. Entre as duas, as mais utilizadas são as matrizes termorrígidas, por causa da estrutura do alto grau de reticulação que essas matrizes possuem na sua estrutura química, como, por exemplo, resina poliéster, resina epóxi, resinas fenólicas, são as mais utilizadas, principalmente para compósitos de alto desempenho. Os processos produtivos de matrizes termorrígidas são muito mais complexos, né? Assim, os processos produtivos que vão fornecer uma peça de compósito otimizada, né? Porque às vezes uma peça de compósito não precisa ser tão otimizada. Então é utilizar outros processos produtivos. Aí as matrizes termoplásticas, elas perdem para as termorrígidas porque elas não são utilizadas muito para compósitos de alto desempenho por causa das propriedades inferiores do seu comportamento em um ambiente termomecânico. Bom, um exemplo de termoplásticas é as poliamidas e polipropileno. Essas matrizes termoplásticas, elas podem ter incorporadas fibras curtas ou cargas. E são utilizadas muito quando se querem alcançar propriedades elevadas de tenacidade à fratura ou propriedades elevadas de resistência ao impacto. Outra vantagem também é que podem ser usados processos convencionais para a produção de compósitos utilizando matrizes termoplásticas, como, por exemplo, processos produtivos de extrusão e de injeção, que são processos bastante disseminados em relação ao conhecimento hoje no mercado. Bom, sobre as matrizes cerâmicas e carbonosas, pode ser matrizes de carbono que são feitas através da pirólise controlada, ou seja, da decomposição química, que é basicamente uma decomposição com temperatura e tempo controlado para tirar oxigênio, nitrogênio e oxigênio da estrutura e deixar apenas carbono. Outra matriz
que está nesse grupo de matrizes cerâmicas e carbonosas, é o carbeto de silício e as cerâmicas vítreas, que são produzidas através de óxidos metálicos. Bom, essas matrizes cerâmicas e carbonosas, elas podem ser reforçadas com vários tipos de reforços também. Uma coisa muito interessante, nessas matrizes agora em relação às matrizes metálicas, as mais utilizadas, alumínio, cobre, berílio, magnésio, aço, titã. Essas matrizes metálicas, elas podem ser incorporadas nela reforços particulados e fibras contínuas. Os reforços particulados são os preferidos para matrizes metálicas porque se pode utilizar processos produtivos convencionais na metalurgia para fazer essas peças compostas quando se utiliza reforços particulados, como, por exemplo, o processo de fundição e metalurgia do pó, seguido pelo processo de laminação, extrusão e forjamento para fazer essas peças. As matrizes metálicas são pouco estudadas ultimamente, na verdade, são pouco aplicadas ultimamente, mas os estudos em relação a elas estão decolando, sabe? Os pesquisadores estão concentrando esforços para desenvolver compósitos de matriz metálica. É um campo de atuação novo e que está crescendo muito. Mas entre todos esses tipos de matrizes, as matrizes mais utilizadas são as poliméricas, especificamente as matrizes termorrígidas. A escolha do tipo de matriz para utilizar vai depender de algumas propriedades que o composto precisa ter quando estiver em serviço, estiver em uso. Duas propriedades que são bem assim usadas, são evidentes para a escolha de matriz é a temperatura de uso e a tenacidade. E olha esse gráfico de seleção de materiais. Quando se quer uma temperatura de uso maior, quando essa peça de compósito vai estar em temperaturas de uso maiores, se utiliza cerâmicos com metais. E quando se quer tenacidade, a fratura, usa-se mais matrizes poliméricas. Então, é assim que é feita a seleção, um dos jeitos de fazer a seleção dos constituintes da estrutura do compósito. Os tipos de reforços ou cargas, tem uma gama de tipos de reforços e cargas, e são distribuídos da seguinte forma. Podem ser reforçados com partículas. Essas partículas, por exemplo, carbonato de cálcio, igual está na imagem, pode ser também dióxido de silício, dióxido de titânio, negro de fumo. O negro de fumo é usado como reforço com partícula, porque ele proporciona um aumento na condutividade térmica e elétrica do compósito. Essas partículas, elas podem ser partículas grandes ou pode ser reforçado por dispersão, são partículas menores. Pode ser reforçado com fibras contínuas e descontínuas, contínuas alinhadas, descontínuas curtas. E entre as descontínuas podem ser alinhadas e orientadas aleatoriamente. Exemplos de reforços de fibra, igual essa imagem eu trouxe, fibras de vidro, fibra de carbono, fibras de Kevlar e fibras naturais. Para falar a verdade, esse é o conjunto de fibras mais famoso que tem para utilização em materiais compósitos. Tem também os compostos estruturais, que são os laminados e os painéis de sanduíche. Em relação ao estrutural, um outro exemplo também são pré-moldados. Por exemplo, aqui na foto sou eu, lá no Centro Tecnológico da Aeronáutica, dentro de uma peça que é utilizada em foguete, que é feita de carbono reforçado com fibras de carbono. Eles montam uma estrutura como se fosse um esqueleto e aí eles fazem a pirólise controlada só para sobrar carbono. Então,
Eles utilizam assim para fazer a matriz e essas fibras de carbono já estão inseridas. Na verdade, é tipo uns canudos, com diâmetro e comprimento e direção posicionados. Aí eles fazem a peça. Um outro tipo também de reforço é o do grupo de nanomateriais, nanoreforços, que está sendo assim bastante estudado também hoje em dia, né? Antigamente não tanto, mas hoje em dia é o que mais se fala. Bom, o desempenho estrutural do compósito vai depender de vários fatores, como, por exemplo, das quantidades relativas das fases, a geometria da fase dispersa, em relação à sua forma, tamanho, distribuição, orientação. Vai depender das propriedades individuais de cada uma das fases, vai depender das propriedades da interface. E em relação ao comprimento, isso daqui é muito importante, porque para a fibra ela reforçar o compósito de melhor maneira, ela precisa apresentar um comprimento crítico. Esse comprimento crítico, ele é dependente da resistência à tração dessa fibra, do diâmetro da fibra e do comportamento da interface fibra-matriz. Então, aqui na parte de baixo da fórmula é a resistência ao cisalhamento fibra-matriz. E com esse comprimento crítico alcançado, esse comprimento crítico ele é necessário para aumentar a resistência mecânica do compósito. As fibras contínuas, elas possuem L, o comprimento, bem maior do que o comprimento crítico, normalmente 15 vezes maior. E isso para que se desenvolva uma melhora significativa na resistência do compósito. Dessa forma, as fibras contínuas são as mais empregadas para aumentar o desempenho estrutural do compósito em relação à resistência mecânica dele. Outro aspecto, a orientação. A orientação desse reforço, ele é muito importante no desempenho estrutural do compósito, porque aqui eu tenho 4 exemplos, eu trouxe 4 exemplos. A letra A representa esforços, fibras contínuas em uma direção, são unidirecionais. A letra B representa, por exemplo, tecidos, são fibras em 2 orientações, orientadas bidirecionalmente. Na letra C são fibras picadas e na D, fibras aleatórias. Se pensarmos nesse conjunto, vocês acham que quais das 4 vão desenvolver o melhor desempenho mecânico? Quando o esforço mecânico está sendo aplicado no compósito? Com certeza a letra A e a letra B. A letra A ainda, ela vai ter um desempenho estrutural, uma resistência maior na direção de alinhamento da fibra, ou seja, na direção longitudinal. Já o exemplo B vai ter maior desempenho quando essas fibras forem tracionadas, foram solicitadas mecanicamente na direção transversal ao seu alinhamento, tá vendo? Agora, imagina na letra A, se o projeto de engenharia, tá bom, projeto de engenharia sabe que o esforço mecânico vai ser aplicado na direção, os esforços mecânicos envolvidos, que vão estar sendo solicitados na peça de compósito, vão ser solicitados na direção longitudinal, assim. Aí, a gente alinharia as fibras dessa forma, transversalmente. O desempenho mecânico vai ser baixo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a orientação tem que ser específica, direcionada na direção do esforço mecânico maior que vai estar envolvido no projeto da engenharia na aplicação dessa peça. As quantidades relativas, quanto de fase matriz, quanto de fase reforço. Os estudos dizem que 70% de reforço
incorporado numa matriz, é o máximo de desempenho estrutural. A partir disso, ocorrem descontinuidades na interface entre reforço e matriz. Então, 70% de fibra incorporada na matriz do compósito é o essencial. É o máximo. Bom, aqui eu quero trazer um exemplo de orientação de fibras, um exemplo de compósito unidirecional. Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura da superfície de fratura de seção transversal de um compósito de epóxi com fibra de vidro. Essa fibra de vidro é contínua, unidirecional. Ocorre uma ampliação de 1000 vezes. Compósitos unidirecionais, reforçados unidirecionais, possuem comportamento elástico linear. Isso quer dizer que ele vai ter o comportamento elástico até na ruptura. Dessa forma, pode-se determinar as propriedades elásticas e as frações volumétricas. Sabe por quê, gente? As propriedades elásticas e as frações volumétricas, elas vão influenciar diretamente nesse comportamento elástico linear desses compósitos unidirecionais. Dessa forma, estabelece-se as tensões e as deformações. Vamos imaginar aqui uma lâmina de um compósito, né, reforçado unidirecionalmente, onde a direção 1 indica as fibras contínuas alinhadas e a direção 2 é a direção transversal. O módulo elástico na direção 1 vai ser maior do que na direção 2, porque as fibras são bem mais rígidas do que a matriz. Esse aqui é um exemplo de matriz polimérica, não vamos esquecer. E aqui está mostrando que se essa lâmina for solicitada na direção longitudinal, a direção de alinhamento das fibras, o desempenho dessas fibras vai ser máxima. De maneira contrária, se essa solicitação ocorrer na direção transversal ao alinhamento das fibras, onde o desempenho de reforço vai ser mínima, é nesse exemplo. Dessa forma, dá para prever os valores das propriedades mecânicas do compósito, sabendo as frações e sabendo os módulos elásticos de cada uma dos constituintes das fases. Temos que, nessa teoria, entender que estamos tratando de um caso onde a adesão é perfeita e ocorre uma isodeformação. O que é isodeformação? A matriz vai se deformar a mesma quantidade do que o reforço. Isso é uma situação hipotética, porque na realidade não é isso que acontece. Então, essa previsão dos valores das propriedades mecânicas é uma previsão, não é que vai ter. Se você colocar o corpinho de prova lá na máquina de tração, pode dar resultados diferentes dessa previsão, mas é uma previsão. Dessa forma, a força total do compósito é considerada como uma força da matriz mais uma força das fibras. Sabendo que tensão é igual força sobre área, transformando a equação de forças para tensão e área, fica-se dessa forma. Dividindo pela área total da seção transversal, comprimentos iguais, fração volumétrica da matriz sendo a área da matriz dividida pela área do compósito, e a fração volumétrica das fibras sendo a área da fibra dividida pela área do compósito, chega a essa fórmula de tensão do compósito. Considerando o estado de isodeformação e a regra da mistura que diz que a fração volumétrica do compósito é igual à fração volumétrica da matriz mais fração volumétrica da fibra, que é igual a 1, e dividindo cada termo pela sua respectiva deformação, chega-se à equação onde se prevê o módulo elástico na direção 1, que é na direção transversal, na direção longitudinal ao alinhamento das fibras. De maneira análoga, o módulo elástico da seção transversal desses compósitos é definido por essa fórmula. Aqui um exemplo clássico, um exemplo muito legal, que dá para ver a diferença de propriedades em função de diferentes direções. Olha só, aqui estamos falando sobre compósitos laminados epóxi fibra de vidro E unidirecionais com conteúdo volumétrico de fibra de 60%.
É uma fração volumétrica alta essa. Olha, na resistência à tração na direção longitudinal, 1020 megapascal. Olha na seção transversal, 40. Ou seja, se esse corpinho de prova foi ensaiado, for colocado para trabalhar e colocado em serviço, e com um alinhamento errado em relação à solicitação mecânica, olha só que trajeto que vai ser. Olha o módulo de elasticidade, alongamento, coeficiente de expansão térmica. A única coisa que não muda é a densidade, né? Bom, mas uma classe de compósitos que é muito, que eu gosto bastante, que eu quero trazer para vocês, são os compósitos de alto desempenho. Esses compósitos de alto desempenho são aqueles que são reforçados com fibras contínuas. Compósitos de alto desempenho, gente, a gente que trabalha com composto, a gente define como aqueles compostos, como sendo aqueles compostos que são utilizados onde vão ter solicitações termomecânicas, ou seja, temperatura aplicada, temperatura alta, um pouco mais do que normal, e solicitações mecânicas agressivas, ou, por exemplo, são compostos que são utilizados também em ambientes corrosivos, ou a junção disso, ou o composto que tem que aguentar 250 graus Celsius, tem que aguentar solicitações mecânicas agressivas e está num ambiente que é altamente corrosivo. Esses são os compostos de alto desempenho. Eles são reforçados com fibras e fibras contínuas, porque essas fibras contínuas vai fornecer ao compósito uma resistência específica e módulo específico alto. Isso significa que são compósitos com densidade baixa e com resistência alta. Por isso, resistência específica e módulo específico alto. O tipo de matriz mais utilizada nesse tipo de compósito é a matriz de resina epóxi, quando se fala do grupo das matrizes poliméricas. A matriz, a resina epóxi, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a estrutura e propriedades. A definição é que são de alto desempenho, são polímeros termofixos ou termorrígidos, dependendo da nomenclatura, né? Produzidos a partir da reação de reticulação entre o precursor monomérico e um agente de cura, sobre a ação de calor. Ela é sintetizada por um monômero. Por um agente monomérico, perdão. O agente monomérico mais utilizado em resina epóxi é o diglicidil éter de bisfenol A, que é o DGBA. Ele é sintetizado pela epicloridrina com bisfenol A em um ambiente básico, que é óxido de sódio. O óxido de sódio, inicialmente, ele tem função de acelerador, até formar bicloridrina de bisfenol A. A partir do momento que formou a bicloridrina de bisfenol A, ele tem a função de reagente, até formar o precursor monomérico da resina epóxi, que é o diglicidil éter de bisfenol A neste exemplo e o mais utilizado. Esse diglicidil éter de bisfenol A e os outros precursores monoméricos de resina epóxi possuem a característica de ter no grupo final, como grupo final de cadeia, grupos hetercíclicos, também chamados de grupos epóxicos, igual circulado na figura. Bom, só que na indústria, essa sintetização precisa ocorrer de forma acelerada. Então, acrescenta-se inicialmente uma quantidade maior de epicloridrina. Aí a epicloridrina em excesso com diglicidil éter de bisfenol A formado vão disputar entre si para ver quem vai reagir com o bisfenol A através dos seus grupos ativos epóxi, que são os hetercíclicos que são ativados, até formar polidiglicidil éter de bisfenol A, que possui a característica básica de agente monomérico de resina epóxi, que são os grupos epóxis das cadeias, nos terminais das cadeias, e também essa hidroxila, que é tratada como uma impureza no sistema. Tá,
acabamos de ver qual que é o precursor monomérico mais utilizado para as resinas epóxi. Mas como que ocorre a conversão da resina epóxi para uma matriz polimérica rígida, né? Uma matriz polimérica sólida? Vamos ver, a conversão do precursor da resina epóxi do estado líquido para o estado sólido ocorre através do uso de um agente de cura. Esse agente de cura, quando tem função de iniciador, ele vai formar homopolímeros. E quando esse agente de cura tem função de reagente, ele vai formar um heteropolímeros. Os agentes de cura mais utilizados em sistemas epóxicos são as aminas alifáticas e aromáticas e os anidridos. Entre esses dois grupos, que é aminas e anidridos, os anidridos são os queridinhos, porque eles possuem essa estrutura cíclica. Só que tem um problema. Por causa dessa mesma qualidade, isso causa um probleminha, porque a reatividade do sistema baixa. E sabe o que acontece? A gente acrescenta iniciador. 1% em massa, mais ou menos. Esse iniciador é uma amina terciária, quaternária. Esse iniciador vai romper essa ciclicidade do anidrido para ele reagir com o precursor monomérico da resina epóxi, que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o sistema epóxi, ele é constituído por um precursor epóxi mais um agente de cura, podendo ou não conter iniciador, tá bom? Bom, o processo de cura da resina epóxi e de outros termofixos, né? Mas nesse caso da resina epóxi, é constituído por fenômenos físico-químicos de gelificação e vitrificação. A resina epóxi, o sistema da resina epóxi, que eu contei para vocês agora, ela é considerada uma resina termoplástica, quando ela está líquida. Com as reações químicas ocorrendo, ocorre um aumento da viscosidade do sistema, até que ocorre o ponto de gelificação, esse fenômeno de gelificação. Aqui eu estou contando para vocês, gente, uma história geral, porque cada uma dessas etapas daria para fazer mais uns 4 mini cursos de cada uma dessas etapas, para vocês terem noção. A gelificação significa que o líquido viscoso passa para o estado de gel elástico. O tempo necessário para o processo de gelificação ocorrer chama tempo de gel. Nesse T-gel, a viscosidade vai aumentando com o aumento da massa molar até o momento que essa viscosidade tem um aumento súbito e infinito. A massa molar da resina epóxi reticulada do sistema epóxi é infinita. É infinita. Até o momento que uma rede tridimensional de ligações cruzadas, de ligações covalentes fortíssimas é formada e encontra-se o sistema vitrificado, sólido. Bom, por que essas resinas epóxi são tão utilizadas, né? Elas possuem excelente combinação de propriedades mecânicas e resistência à corrosão, substâncias como cáusticos, óleos e ácidos, excelentes isolantes térmicos e elétricos, possuem inércia química e são formulados para aplicações em temperaturas relativamente elevadas, aproximadamente de até 290 graus Celsius. Olha que fantástico! Esse valor de 290 graus Celsius é encontrado no handbook, tá? Eu já trabalhei com resina epóxi que curava em temperatura ambiente, tendo um desempenho mecânico inferior, e atualmente eu trabalho com resina epóxi que cura 230. Então, essa é a experiência que eu tenho em relação à temperatura de cura. Essa temperatura, mas essa temperatura não é muito alta, não. Nós estamos falando de polímero. Pensa. Estamos falando de polímero. Ligação carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Estou falando disso. Cadê a principal? Bom, pessoal, só para avisar, o link para o certificado e para avaliação está aqui na descrição. E também não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, deixar o like pra gente, seguir a gente nas nossas redes sociais, assim vocês podem acompanhar os próximos eventos. E lembrando também que as redes sociais da Bárbara vão estar aqui na descrição, vocês também podem ir lá acompanhar. Bom,
Vou falar sobre 2 tipos de reforço que são muito utilizados em compósitos de alto desempenho, sendo o queridinho de todos as fibras de carbono. São fibras sintéticas que se referem a uma variedade de produtos filamentares de grande quantidade de carbono. São filamentos de 5 a 15 micrômetros de diâmetro e são produzidos pela pirólise controlada de alguns precursores. A pirólise controlada, vocês lembram que eu falei com vocês? Que é uma decomposição química onde só sobra carbono, com temperatura alta aplicada para sair oxigênio, hidrogênio. Bom, os precursores podem ser a poliacrilonitrila, as fibras de celulose, piches de petróleo ou catrão de hulha, mas as mais utilizadas é a poliacrilonitrila. Eu acho que é 80% da produção mundial de fibra de carbono utiliza como precursor a poliacrilonitrila. As fibras de carbono, elas são as mais utilizadas em compostos avançados de matriz polimérica, por quê? Possui maior módulo e maior resistência específica dentre todas as fibras. Mantém elevado desempenho mecânico em temperaturas elevadas. Em temperatura ambiente, não são afetados pela umidade e por uma grande variedade de solventes ácidos e bases. Exibe uma diversidade de características físicas e mecânicas quando incorporadas na matriz. Outra queridinha são as fibras de vidro. Uma coisa que eu queria falar, a fibra de carbono é caro demais. Muito caro. Por causa dessas altas temperaturas da pirólise controlada do precursor, gente. Por isso que é muito caro. As fibras de vidro é outra queridinha. As fibras de vidro, elas são basicamente formadas por óxidos, como óxido de silício, alumínio, boro, magnésio, cálcio, sódio, potássio. E possui uma variedade de composição de cada um desses óxidos, da quantidade, né? De cada um desses óxidos. Formando o vidro A, o vidro C, o vidro E e o vidro S. As que possuem as melhores propriedades são o vidro E e o vidro S. Só que se analisarmos um ponto específico e que é muito importante na engenharia, é esse menino aqui, ó, o preço. Olha vidro S, 13 a 17 dólares o quilo. Olha o vidro E. Então, entre as duas, vocês acham que qual que é mais utilizado? Sendo que as propriedades ficam bem próximas umas das outras. O vidro E. Bom, agora eu vou dar um exemplo. Vou dar exemplos de soluções de engenharia utilizando materiais compósitos. Separei em 3 grupos, gente. Problemáticas gerais. Problemáticas na indústria aeronáutica. E problemática na indústria petrolífera. Bom, em relação às problemáticas gerais, os materiais compósitos que são reforçados, que são poliméricos reforçados com fibras de vidro, são utilizados bastante em carcaças de automóveis e barcos, em tubulações, em componentes de aeronaves e em varas para salto. As fibras de aramida são utilizadas em produtos balísticos, como coletes e blindagens à prova de bala, cintos de segurança, pneus, raquetes de tênis, indústria automobilística, como blindagem de automóveis, revestimento para roupa de bombeiros. As fibras de carbono são utilizadas em equipamentos esportivos de recreação, como varas de pescar, tacos de golfe. Esse é para quem tem muito dinheiro, né? Carcaça de motores, vasos de pressão, carros de corrida. Já pensaram por que os carros de Fórmula 1 são feitos de compósito? Precisa de velocidade. Por que os aviões são feitos de material composto? Ou estão sendo feitos, né? Uma boa parte do avião. Porque eles precisam de velocidade, eles precisam gastar menos combustível, no caso dos aviões. E no caso do carro, eles precisam de maior velocidade. Então, esses materiais, como eles possuem densidade baixa, resistência maior do que aço, vocês imaginam? Carro de Fórmula 1 voa, corre para danar. É leve.
Considerado leve, mas se fosse feito de aço, imagina, nem que lugar sai. Bom, componentes estruturais de aeronaves militares comerciais. Agora focando na problemática na indústria aeronáutica. Aqui eu trouxe um avião A380 da Airbus para mostrar para vocês. O azulzinho escuro é tudo, olha, fibra de carbono. Tudo fibra de carbono. O azul escuro, tá, gente? O verdinho, fibra de aramida. A ponta aqui do avião, o radome, fibra de vidro. E o rosinha, claro, o bege, carbono, é um híbrido. Fibra de carbono e fibra de vidro. Legal demais isso daqui. Olha aqui. Com os anos, olha só. Como que os materiais compostos estão substituindo os materiais convencionais da aeronáutica. Com os anos, olha aqui, ó, olha o aumento em relação à tonelada por unidade de fibra de carbono utilizada. Olha só. Bom, mas por que esses compósitos de matriz polimérica com reforço em fibra de carbono estão tendo como aumento na utilização no setor da aeronáutica? Porque possui componentes com elevado valor de resistência mecânica e baixo peso. Tadinho do alumínio. Tá substituindo ele. Tá substituindo muito ele. Com a substituição, ocorre uma redução de peso de 20% a 30% do avião. Olha que fantástico. Isso é uma economia por combustível de quanto? Tem um artigo publicado, acho que é do Pardini, não sei, acho que é do Pardini, fazendo uma análise matemática de quanto de economia. Olha que sensacional. Bom, só que o que acontece? Por causa das falhas na interface, um problema de engenharia, que é essa falha na interface, ela fez com que pesquisadores, né, e profissionais de indústria e tal se dessem a mão e falassem como que nós vamos melhorar essa adesão interfacial. Aí eles foram na teoria, a gente vai na teoria e a gente aprende com a teoria, mas a gente tem que fazer na prática, porque as falhas no avião, em qualquer outro produto que use compósitos, ocorre a maioria na interface. Então a gente tem que melhorar a interface. Como que melhora a interface? Tem que melhorar a adesão entre reforço e a matriz. Às vezes o reforço é de fibra de carbono, matriz polimérica, entendeu? Tem propriedades diferentes. Então essa interface vai ter propriedades diferentes. Então, um dos métodos é a aplicação de tratamento superficial nas fibras. No caso desse projeto que eu trabalhei, foi um tratamento superficial aplicado nos tecidos de fibra de carbono, utilizando ácido nítrico para melhorar a adesão interfacial do composto epóxi e fibra de carbono, alcançando melhora no desempenho mecânico e estrutural do mesmo. Olha aí. O orientador do projeto era o doutor Luiz Eduardo de Carvalho. Ele é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E o co-pesquisador foi o doutor Carlos Alberto Alves Cairo, que era professor e pesquisador do ITA, lá do Instituto do CTA, do Centro Tecnológico da Aeronáutica. Na verdade, do Departamento de Materiais. Olha só o tanto de tratamento superficial que existe para fazer nas fibras de carbono para melhorar a adesão interfacial entre fibra matriz. São separados entre oxidativo e não oxidativo. Entre os não oxidativos, pode utilizar whiskers, né, que é whiskerização, por exemplo, utilizando partículas de carbono de silício. Pode ser feito também por deposição química em fase gasosa e pode ser feito por enxerto polimérico. Já
os tratamentos superficiais oxidativos são separados em oxidação em fase líquida e em fase gasosa. Nesse projeto de engenharia que eu participei, que eu trabalhei, nós fizemos oxidação em fase líquida. Sabe por quê? Porque é um método que pode ser aplicado em indústria. É um método contínuo. Você coloca uma bacia, antes da fibra ir para lá, ela passa pelo processo desse tratamento superficial, antes dela ser incorporada na matriz. Ela já chega na matriz preparada, com a interface, resultando uma interface muito melhor. E o desempenho estrutural mecânico é maior. Só que aqui no Brasil, infelizmente, não se usa isso ainda. Bom, nessa oxidação em fase líquida, é separado entre químico e eletroquímico. Químico é mais barato. A gente usou ácido nítrico entre essas opções. Bom, a adesão interfacial entre reforço e matriz, ela ocorre por vários mecanismos. Existe teoria da interdifusão, da atração eletrostática, da adesão por ligações químicas e da adesão mecânica. Nesse caso específico desse projeto, nós focamos na adesão por ligação química e adesão mecânica. Em relação à adesão por ligação química, as variáveis são que tipo de ligações, quantidade dessas ligações. E em relação à adesão mecânica, não é por ligação química, ocorre por ancoramento mecânico. Penetração da matriz líquida nos poros, rugosidade e nas fissuras das fibras. Após a aplicação de temperatura e pressão, ocorre a solidificação da peça. Aqui, eu trouxe uma imagem para vocês verem a superfície de uma fibra. Tá vendo? Existe poros, rugosidade superficial. Isso, até uma certa medida, porque não pode fragilizar a fibra também. Até uma certa medida, vai aumentar esse ancoramento, porque são pontos de ancoramento. Entendeu? Tem, por exemplo, buraquinhos, a matriz vai incorporar lá. Vai melhorar o ancoramento, vai melhorar a adesão entre reforço e matriz. Então, isso é chamado de adesão mecânica. As fibras de carbono, as que foram trabalhadas, elas possuíam 3K e 12K. Eram tecidos bidirecionais, ou seja, orientação transversal e oriental, direção longitudinal e transversal. São tecidos bidirecionais. Sim. E eram fibras de carbono. Tinham tecidos que tinham em cada uma das fibras tinha 3.000 filamentos juntinhos. Não dá para ver isso, tá, gente? E na outra tinha 12.000K. As regiões investigadas para analisar a modificação da parte química da superfície dessas fibras de vidro, tanto da 3K quanto da 12K após tratamento químico, utilizando o método oxidativo líquido com ácido nítrico, foi feito em 3 regiões diferentes em cada um desses tipos de tecidos, utilizando espectroscopia de raio-x por dispersão em energia. Esse aqui é um resultado típico de análise química, DS. Foi feito na 3K da 12K, em 3 regiões distintas. Olha aqui. Quando se tem um tratamento de fibra de carbono efetivo, a porcentagem de carbono diminui. Olha aqui, sem tratamento, 92%. Com tratamento, caiu para 82%. E o nitrogênio e oxigênio aumenta a porcentagem em peso. Sabe por quê? Porque o ácido nítrico possui nitrogênio e oxigênio e ele foi incorporado grupos químicos na superfície da fibra de carbono, que vai reagir com grupos que têm afinidade química com a matriz polimérica, que vai vir líquida. Vai melhorar a adesão. Um outro resultado típico
para ver para analisar se as fibras de carbono foram tratadas bem ou se não foram, se teve um tratamento efetivo ou não. É para análise microestrutural, MEV, microscopia eletrônica de varredura. Olha, na figura A, na imagem A, com aplicação de 25 kV, viu, gente, que foi feita? Olha só, você quer cada um de um fiozinho que eu te falei que tem uma fibra, como se fosse um conjuntinho, aquele 3K e 12K, isso aqui é um só dos cabos. Ele, olha como que é lisa. Que ponto de ancoramento que vai ter aqui? Vocês acham que vai ancorar mais resina na B ou na A? Na B. Olha o tanto de ponto de ancoramento mecânico que tem na superfície do exemplo da letra B, dessa fibra de vidro, ou dessa fibra de carbono, desculpa. Então, esse é um outro indício que a adesão mecânica vai estar melhorada, a interface vai estar otimizada, o desempenho estrutural do mecânico vai ser maior, porque a adesão interfacial fibra matriz foi melhorada. Então, aqui, mostrei para vocês sobre como a teoria da adesão por ligação química, olha aqui, com a modificação vai funcionar. E esse aqui, ancoramento mecânico. Olha que legal. Tá, e como resultado final, contando para vocês, o desempenho mecânico do compósito melhorou mais de 20% em relação à resistência à tração e módulo elástico. E foi isso, gente. Foi bem legal ver a teoria aplicada assim na sua cara, sabe? Uma outra problemática que, na verdade, eu estou trabalhando atualmente é em relação à aplicação do compósito na indústria petrolífera. Bom, antes de mostrar efetivamente a aplicação do compósito nesse tipo de problemática, quero contar para vocês um pouquinho da exploração de petróleo na camada pré-sal brasileira. Como que funciona isso aqui? Gente, desde 2006, com a descoberta do pré-sal, a intensificação de busca de tecnologia para encurtar tempo, para melhorar processo, para a exploração de petróleo e gás na camada pré-sal no Brasil tá uma loucura. É muita tecnologia envolvida, muito pesquisador, muito engenheiro de materiais envolvido. Bom, com a descoberta do pré-sal, com essas novas reservas de petróleo, aumentou-se com os anos, aqui ó, mostro tudo para vocês, com os anos, ó, desde 1977 até aqui ó, o reservatório de Tupi, que foi a descoberta do pré-sal, por exemplo, desse reservatório, olha como que aumentou a profundidade de perfuração para caçar petróleo, para achar essas rochas sedimentares onde tem petróleo e gás. Olha só, pra vocês verem. Chega a 7.000 metros de percurso até chegar nessas rochas sedimentares. Bom, em relação à era pré-sal, né, que foi em 2006, que iniciou, olha a profundidade, são mais ou menos 2.000 metros, 2.500 metros de lâmina d'água, de água que tem que ser passada. São mais mais 1.000 metros, 1.000 metros e meio, 1.500, né? De camada pós-sal, 1.000 metros de camada de sal e mais 2 de camada pré-sal até achar ali as rochas. Ao todo, são mais ou menos 7.000 metros, contando com a lâmina d'água, e 5.000 metros de materiais diferentes, de constituintes diferentes, de camadas de sal, de camadas de rocha. Quem faz o transporte, o equipamento utilizado para fazer o transporte das rochas sedimentares até na lâmina d'água, até no solo marinho, quem faz o transporte de petróleo e gás
essa coluna de produção. Essa coluna de produção aqui, ó, ela é constituída por várias coisas, vários itens, mas a maior parte é por tubos. Essa coluna de produção, como eu falei, função principal de transportar petróleo e gás até o solo marinho. Localizado no interior do revestimento de produção. Olha lá, uma tubulação metálica com diâmetro interno de aproximadamente 2 polegadas. Olha que finura! E comprimento de aproximadamente 5.000 metros. Aí, ó, junção de tubos com comprimentos de 6 a 13 metros cada. Essa coluna é cara. E ela é feita basicamente de aço inoxidável. Mas vamos conhecer aqui. As condições de operações da coluna da camada pré-sal. É um ambiente totalmente corrosivo. Possui dióxido de carbono, que com água produz ácido carbônico. E presença de gás sulfídrico. Isso no petróleo e no gás, né? Que está sendo explorado, né? Que está sendo levado, transportado no interior dessa coluna. A pressão hidrostática é elevadíssima, 70 megapascal. E o gradiente térmico no poço, quando o petróleo sai lá do poço, das rochas sedimentares, ele está aproximadamente 150 graus Celsius. No leito marinho, ele chega a aproximadamente 4 graus Celsius. Então, vocês perceberam o gradiente térmico? Ocorre uma perda de calor. Para suportar essas condições, foram utilizados os queridos aqui os aços inoxidáveis superduplex. Só que possui desvantagens. Por exemplo, o custo. É caro. É caro. E não tem disponibilidade de tecnologia no Brasil para sua fabricação. Só que, na verdade, para a Petrobras, esse custo elevado não é um ponto significativo. O ponto aqui é a formação de depósitos orgânicos. Sabe o que acontece? Com esse gradiente térmico, essa diferença de temperatura, ocorre perda de calor. Essa perda de calor faz com que incrustações se formem. Essas incrustações, elas chegam a obstruir. Você sabe que finura que é essa coluna de produção? Chega a obstruir essa coluna de produção, ela tem que ser substituída. Ela tem um tempo de vida útil curto. Isso dá um trabalho. Imagina mergulhar essa coluna de produção para exploração de petróleo e gás. E aí tem que tirar ela em tempos curtos. E outra coisa que pega bastante é essa não disponibilidade de tecnologia no Brasil para sua fabricação. Se você fica dependente de tecnologia industrial internacional. Isso é muito ruim para a empresa brasileira, né? Então, precisa se fazer uma nova seleção. Que tipo de material vai poder substituir esses aços inoxidáveis? Olha os requisitos que esse material precisa ter. Ter altíssima resistência à corrosão, ter baixo custo, ser leve, ter alta disponibilidade no mercado, ser suficientemente resistente termomecanicamente, ter baixa condutividade térmica para evitar essas perdas de calor, ser resiliente. Bom, essa substituição seria feita por um aço carbono barato. A tecnologia no Brasil é o que não falta. Revestido internamente por quem? Por quem? Compósito polimérico. Um palpite, composto epóxi reforçado com fibra de vidro. Por quê? Possui boa inércia química, baixa condutividade térmica, resistem a aplicações em temperaturas consideravelmente elevadas, aproximadamente 210 graus. Puxei aqui para a resina que eu trabalho, mas tem resinas que podem ser formuladas para serem utilizadas até 290, segundo o handbook que eu falei com vocês. Possui baixa densidade e resistência à tração é bacana, em 1020 megapascal. Bom, estão sendo feitos os testes. Tem uma outra multinacional envolvida nesse projeto, que é a Olin, não, desculpa, que Always Corning, que chama, fica no interior de São Paulo, a pioneira de produção de fibra de carbono, fibra de vidro, empresa linda, gigante.
Então, assim, é um projeto bem bacana onde estamos trabalhando, desenvolvendo esses tubos, testando esses tubos e ainda está em desenvolvimento. Então, entendeu a problemática? As condições, os requisitos e a substituição, a proposta de substituição desse ácido inoxidável. Se você não percebeu, pensa bem. No primeiro exemplo que eu dei, eu trabalhei num projeto para substituir alumínio. No segundo, agora ácido inoxidável. Não é nada contra metais, gente. Adoro metais. Mas, sinceramente, compostos, eles estão dominando mesmo o mercado. É magnífico. As possibilidades, você muda a geometria, muda tudo. Você coloca quantas camadas de fibra, de tecidos de fibra, muda tudo. Muda a fibra, muda a matriz. Algumas vezes é errado, outras não. Incompatibilidade química. Tem que pensar nisso tudo. Não é para qualquer um trabalhar com compostos. A pessoa tem que ser criativa, tem que ser resiliente. É lindo de se ver, muito bonito. Bom, acho que esse era o mini curso que eu queria dar. Queria deixar essa frase para vocês, que é: ou você constrói seu sonho ou fará parte da construção do sonho de alguém. Então, eu penso muito nessa frase, porque eu poderia trabalhar com qualquer outros materiais. Às vezes, já me ofereceram para mim trabalhar com termoplástico, mas não me agrada. Então, assim, você tem que fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que te desafia. Se você acordar e não tiver medo, não tiver receio, não tiver insegurança, você está no caminho errado, cara. Você tem que viver com isso, tem que saber viver com isso. E tem que procurar uma coisa que te desafie, te aguce. Muito mais do que ficar copiando teoria e refletindo sobre teoria. Uma coisa que você precisa ver acontecer. Então, se você gostou desse mini curso, eu peço que vocês leiam mais sobre materiais compostos, vejam o vídeo se tiver. E qualquer coisa, estou aí, minhas redes sociais de novo. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, por favor, Materializando BG, de Bárbara Guimarães. Esse é meu pessoal, esse é meu profissional das redes sociais. Em relação ao Instagram, o Instagram de Engenharia de Materiais BG está se transformando na página de Engenharia de Materiais mais famosa, graças a Deus, do Brasil. Tá bem legal. Se quiserem entrar em contato comigo, por e-mail também. Estou disponibilizando o e-mail profissional, que é da página, que é da marca de Engenharia de Materiais, e o meu pessoal, que eu tenho mais contato, viu? Fica aberto o dia inteiro, então, se precisarem falar comigo com mais rapidez, podem falar comigo pelo Instagram ou pelo e-mail. Muito obrigada, gente. Ah, uma outra coisa antes de encerrar. Vocês entenderam por que agora dessas duas fumaças? Não é porque é bonito. Porque bonito é. Mas vocês entenderam que é uma coisa bifásica? São duas fases? Olha, é representando os compostos. É a interação entre a matriz e o reforço ou a carga. Olha aí. Que coisa linda. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Bárbara, pela apresentação, pelo curso. E agora nós vamos começar com as perguntas. Nós pegamos perguntas lá no nosso Instagram e você também pode deixar a sua dúvida aqui no chat, que a gente vai estar tentando responder. As perguntas do Instagram, vamos começar com elas agora. Então, em primeiro lugar, se os compostos são mais leves, mais resistentes, por que eles não são empregados em tudo? Bom, primeiramente, para responder essa pergunta, eu preciso falar que eu vou dividir em 3 partes. A primeira é porque talvez a tecnologia é muito cara para o tipo de aplicação. Então, outra tecnologia utilizando outro material já serve. Segundo, que precisa ser dominado essa tecnologia e muitas vezes o Brasil ainda está atrasado em relação à tecnologia se comparado com outros países. E o terceiro ponto é que
falta ainda cabeças pensantes, profissionais de materiais para estarem desenvolvendo tecnologias mais baratas, mais ágeis, que vão otimizar o processo de produção e para obter também um maior e melhor conhecimento em relação aos materiais compósitos, coisa que eu vejo pouquíssimo aqui no Brasil. Agora a nossa próxima pergunta é: entre os compósitos de matriz polimérica, cerâmica e metálica, qual que é o melhor? Bom, não existe a melhor, mas os compostos sintéticos mais utilizados são os polímeros termorrígidos, como, por exemplo, epóxi, poliéster, resina fenólica, né? As termoplásticas, como eu disse, ela tem um emprego restrito em materiais compósitos, por causa do desempenho termoestrutural. Mais especificamente, quando se fala em compósitos com temperatura um pouquinho maior do que os termoplásticos podem suportar. Porém, as matrizes termoplásticas têm a vantagem que elas podem ser recicladas, né? Bom, mas o setor industrial nos últimos anos, ele tem investido muito em equipamentos com matriz polimérica termorrígida. Então, para mim, a resposta seria que não é que é a melhor, mas é a mais empregada por causa daquelas características que eu falei durante a apresentação. Em seguida temos: é possível obter os compósitos através dos processos metalúrgicos convencionais? Se tem como obter compósitos por processos metalúrgicos convencionais, tem sim. Igual eu disse na apresentação, compósitos de matriz metálicas reforçados com partículas podem ser usados empregando métodos de produção de metalúrgica convencional, como, por exemplo, metalurgia do pó, fundição e, posteriormente, né, utilizando processos de forjamento, extrusão, laminação, por exemplo. Essas matrizes metálicas utilizando reforços particulados, elas são produzidas basicamente por dois tipos de produção diferentes. O primeiro é pela fusão do metal, né? Desculpa, usualmente na forma de lâmina, bem fininha. E a segunda é pela mistura desse metal na forma de pó, junto com esse reforço particulado, e aí funde tudo junto. Mas tem sim, é um método produtivo bem conhecido assim no Brasil, sim. Temos mais uma pergunta. Os compósitos de alto desempenho estão presentes na indústria aeroespacial. Esse é o maior campo de aplicação desses materiais? Bom, os maiores campos de aplicação dos materiais compósitos é aeronáutica, aeroespacial, automobilística e petroquímica. Essas áreas são áreas que exigem desempenho dos componentes que são manufaturados e tem os fatores econômicos envolvidos como um segundo plano, ou seja, com menor relevância. Quando se fala de compósitos de alto desempenho, né? Quando vocês me perguntarem de compósitos de alto desempenho, esse é o campo de maior aplicabilidade, sim, esses 4. Aeronáutica e aeroespacial está dentro. Seguindo com as perguntas, temos: como se explica o fato de o vidro apresentar resistências mecânicas tão elevadas quando se encontra sob a forma de fibra? Na verdade, as fibras de vidro possuem módulo de elasticidade aproximadamente, acho que é de 72 gigapascal, muito próximo das ligas de alumínio, gente. Só que mesmo que as fibras de vidro sejam resistentes, né, seja rígido e seja leve ainda, se não for utilizado numa matriz aglutinante, ela só vai ter resistência à rotação. Só isso. Não tem muita aplicabilidade só para isso. Nem consigo te falar.
A nossa próxima pergunta é: como devem estar alinhadas as fibras em relação aos esforços de projeto? Bom, como eu disse, a orientação das fibras é uma das características de um projeto que envolve material compósito, que vai determinar o desempenho mecânico do compósito em serviço. Esse alinhamento das fibras em relação aos esforços tem que estar muito bem pensado no projeto, estimado na produção e testado na pós-produção. E deve estar alinhada em relação ao esforço mecânico principal, a direção do esforço mecânico. Por exemplo, se o esforço mecânico vai ser de tração em certo sentido, em certa direção, essas fibras têm que ter alinhada em direção igual. Se colocar em direção contrária, não vai fazer muito efeito. Isso quando a gente fala de unidirecional, porque a gente pode colocar bidirecionais, que são os tecidos, né? Aí reforça bacana, distribui os esforços melhor. E para finalizar, nós gostaríamos de saber sua opinião de como que você vê a área de materiais futuramente. Como eu vejo a área de materiais futuramente? Eu vejo assim, falando de engenharia de materiais, igual fala de engenharia civil, igual fala de engenharia mecânica, elétrica, eletrônica, né? Todo mundo vai saber. Eu acho que eu desde do começo da minha trajetória na engenharia de materiais, deixa eu aumentar, eu comecei a perceber essa mudança. Percebo que, por exemplo, eu tinha muitos amigos meus que nunca tinham ouvido falar. Agora eles já conhecem fulano, já viram uma palestra de não sei quem, eles já estão entendendo. E eu acho que a responsabilidade é sua que está assistindo. É minha, é dos seus colegas de profissão, mas é sua também. Então, acho que a gente tem que estar valorizando bastante, porque é um curso muito complexo, é um profissional muito bem capacitado, interdisciplinar, eu acho que essa é a palavra. Então, assim, é assim que eu vejo a área de materiais futuramente. É totalmente disseminada, muito mais vagas de emprego, muito mais. Os profissionais de materiais vão ser muito mais solicitados do que já são. Então, é assim que eu vejo a área de materiais. E uma coisa que vai alavancar isso, sabe o que é? Nanomateriais. Nanomateriais. Principalmente quando a gente pensa em nanomateriais que têm funções elétricas, eu acho. Porque com o desenvolvimento da indústria, a questão de robótica, automobilística, essas coisas, mecatrônica que eu queria falar, não automobilística, desculpa. Quando se fala de mecatrônica, essas coisas, eu tenho certeza que os danos materiais vão assim, ser a parte da solução. E quem é que mexe com... Quem é que entende? Pensa bem. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da nossa ministrante. Muito obrigada, Bárbara, por ter se disponibilizado e ter dado esse curso pra gente. E também gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Não se esqueçam de preencher o link de inscrição e de avaliação que está aqui na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, nos sigam nas redes sociais, também segue a Bárbara lá, segue o perfil dela sobre materiais, que vocês vão ter mais informações. É isso. Nós teremos a terceira edição do minicurso, será sobre injeção plástica, dia 8 de setembro, também às 19 horas, aqui no YouTube. Será uma live com um engenheiro que formou na UFO, então eu aguardo a presença de vocês na nossa próxima edição. Boa noite!